Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou professor de Biologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre metabolismo celular, especificamente sobre a fotossíntese, tudo bem? Então, o metabolismo celular, quando a gente ouve essa palavra, a gente está falando sobre todos os conjuntos de reações que mantêm o organismo, né, e as suas funções, certo? Nesse sentido, nós vamos ter o anabolismo, que é a parte onde você tem a construção, produção, né? E nós temos o catabolismo, que é a parte, né, do metabolismo que a gente vai ter o consumo ou digestão, né, de moléculas, enfim. O que acontece? A fotossíntese, nesse sentido, é uma reação anabólica, né, de crescimento, onde a planta ou a alga vai realizar o processo de fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Dentro no estudo do metabolismo, a gente tem uma molécula muito importante que é o ATP, a adenosina trifosfato. É ela que é a moeda de troca, né, energética que auxilia nos processos metabólicos, tudo bem? Nesse sentido, a principal fonte de ATP é a glicose, né? Então, as plantas, na fotossíntese e as algas vão produzir glicose, né? E depois elas irão consumir essa glicose, ou seja, a gente produz ATP para produção, para geração de glicose e depois vai utilizar o ATP também para quebra de glicose e obtenção de energia. Nesse sentido, nós vamos ter a glicólise, que é a quebra da glicose. Nessa quebra tem a liberação de energia e nós temos a glicogênese, que é o processo que a fotossíntese desencadeia para a produção da glicose. A glicólise, né, aliás, a questão dos seres heterotróficos, eles são os seres que vão consumir outros seres, eles não produzem seus alimentos, né? Mas os seres autotróficos são aqueles que vão realizar a fotossíntese e vão produzir o seu próprio alimento. Não só a fotossíntese, nós temos também o exemplo da quimiossíntese também, que não é assunto da aula de hoje, mas que é o conteúdo pertinente também dentro de metabolismo celular, certo? Então vamos à imagem. Os seres autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento e os seres que realizam fotossíntese são as plantas e as algas, certo? Lembrando que planta é diferente de alga, tá? E nesse sentido, a gente também tem as cianobactérias que elas realizam fotossíntese, mas elas não têm a organela responsável pela fotossíntese, que é essa organela aí, o cloroplasto, tá? A cianobactéria ela vai produzir fotossíntese a partir do pigmento clorofila, mas ela não tem cloroplasto. Quem tem cloroplastos ou os plastos são as algas e as plantas, tá? Então, como a gente está vendo, os seres autotróficos vão realizar a fotossíntese e produção da glicose no cloroplasto. E lá na mitocôndria, a gente tem um processo, então, de consumo da glicose para geração de energia, né? Nos seres heterotróficos. Lembrando que a planta ela não só produz o seu alimento, mas ela também vai consumir, né, a glicose para manutenção dela, tudo bem? Mas o principal estudo das plantas e das algas é a respeito da fotossíntese, porque esse é um evento importantíssimo para que a vida possa, né, que a vida teve essa capacidade de se estabelecer na Terra. Tudo bem? Nesse sentido, a fotossíntese é primordial, né? A fotossíntese ela é a base de muitos eventos, ela produz o oxigênio que a gente respira, ela fixa o carbono atmosférico, que faz com que tenha equilíbrio, né? O balanço do carbono atmosférico. Ela é importantíssima, imprescindível para a vida. A vida só existe na Terra porque esses organismos, as plantas e as algas, elas produzem, né? Realizam a fotossíntese e fazem essa conversão do gás carbônico ou dióxido de carbono em oxigênio, né? E vai gerar também a base das cadeias alimentares, redes tróficas, cadeias tróficas importantes. Vamos à imagem. Então, essa cadeia, né, que a gente tem uma rede trófica, ela só existe por causa da fotossíntese. A fotossíntese é a base alimentar, porque ela vai pegar a energia luminosa, que está disponível em abundância, junto com os elementos inorgânicos e vão transformar eles em elementos orgânicos. Ou seja, eu vou pegar elementos que estão dispersos no ambiente e vou transformar eles em elementos importantes para a vida e para o funcionamento dos organismos. Ok? A fotossíntese, né, como eu disse, ela é responsável por esse processo, né, de produção do oxigênio,
pelo balanceamento, né, do gás carbônico, do carbono no ambiente, e ela tem uma reação muito conhecida, uma equação conhecida, bastante estudada. São 3 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de água, que vai dar origem, né, lá nos cloroplastos, à glicose. Então vamos à fórmula, né? Então nós temos 3 carbonos, né, 3 moléculas de gás carbônico, com 2 moléculas de água, com 6 moléculas de água, na presença de luz e nos cloroplastos, lá nas folhas das plantas e também nas algas, vai produzir uma molécula de glicose, né? Ok? E, além disso, eu vou ter a produção de oxigênio e de água. Tudo bem? Ok. Nessa reação da fotossíntese, nós temos 2 momentos. Uma fase luminosa ou fotoquímica, que acontece lá no cloroplasto, nas membranas tilacoides, tá? As membranas tilacoides são ricas em clorofila, que é o pigmento fotossintetizante. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, nós temos uma fase chamada de reação química, fixação de carbono, fase escura, e ela é o processo onde, no cloroplasto também, mas nesse caso no estroma, que é o líquido, né, que está dentro do cloroplasto, a gente vai ter então a reação do ciclo de Kelvin-Benson. Ciclo de Kelvin-Benson, não é E, tá? É perdão. Ciclo de Kelvin-Benson, tudo bem? E nesse ciclo nós vamos ter a produção da glicose, tá? Lembrando que a fase clara e escura, professor, a fase clara é de dia, a escura é de noite. Não, as fases claras e escuras, popularmente mais conhecidas assim, elas vão acontecer sempre na presença de luz, porque a fase escura é altamente dependente da fase clara. A gente vai ver isso aqui à frente, tudo bem? Então vamos à imagem. Aqui a gente tem na imagem um cloroplasto ou plasto, tá? E nós temos os 2 ambientes, digamos assim, que fazem parte do processo de fotossíntese. Então, no primeiro, né, a gente pode ver a luz incidindo sobre, né, os tilacoides, sobre as membranas do tilacoide. Cada grupinho desse tilacoide chama-se grana, tá? Grana ou grano. Então, esse conjunto de tilacoides vai receber energia e o pigmento, né, a clorofila, vai fazer o primeiro processo de produção da glicose. Gerando energia, como se fosse um motor para carregar, eu vou usar essa energia para a segunda etapa, que é denominada fase escura, né, para a produção da glicose. Isso vai acontecer no estroma, no líquido que fica dentro do cloroplasto. Lembrando que tudo isso vai acontecer dentro do cloroplasto ou do plasto, tudo bem? Continuando, o que vai acontecer? Nesse primeiro processo, a gente tem a quebra da água e origem do oxigênio. Essa quebra da água e origem do oxigênio vai liberar elétrons. Esses elétrons liberados, eles vão carregar a ATP, né, ADP, para gerar ATP. Então, esse primeiro processo é muito importante porque ele gera a energia que vai mover o segundo processo da fase escura. Tudo bem? Então, esses elétrons fotoexcitados, eles passarão por fotossistema 1, né? E vão dar origem depois na parte de fixação, produção e também na reutilização do carbono lá no processo que acontece no estroma, tá? Nós temos a fase fotossíntese 1 e 2, elas são chamadas assim porque foi descoberta a primeira fotossíntese 1, depois a 2, mas na cadeia normal começa-se pela fotossíntese 2, tá? Onde a gente vai ter a quebra e primeira excitação dos elétrons, a quebra da água e primeira excitação dos elétrons para gerar energia, tá? Nesse sentido, as reações que vão acontecer ao longo desse processo vão gerar uma cadeia, né, como a gente pode ver na imagem. Nessa primeira etapa, a gente tem a luz incidindo sobre, né, o cloroplasto, lá na membrana tilacoide, certo? Na membrana tilacoide, nós vamos ter a quebra da água e produção dos elétrons. Esses elétrons vão entrar numa cadeia, né, que depois vai impulsionar a origem do ATP e da NADPH.
ATP e NADPH. Então, no primeiro processo, que é a fase clara, na fotoquímica, nós vamos ter a origem do oxigênio, por causa da quebra da água, e do ATP e da NADPH. Tudo bem? Nesse processo, depois a gente vai para a segunda etapa. Vamos ver a imagem aí. Na segunda etapa, lá no estroma, o que vai acontecer? O ATP e o NADPH, originado na fase clara, né, carregado, essas moléculas vão pegar e vão fazer a fixação do carbono. Como é que vai ser isso? Vai ter uma enzima muito importante, a rubisco. Ela é muito importante. Essa enzima vai entrar na formação do PGA, tá? Do fosfoglicerato. Esse fosfoglicerato, ele é produzido a partir da união da enzima rubisco. Ela captura 3 carbonos, tá? Esses 3 carbonos, junto com a enzima rubisco, vão ser bombardeados pelo ATP e o NADPH e vão formar o PGA. Esse PGA depois vai ser bombardeado novamente e vai dar origem ao PGAL, que é o fosfogliceraldeído. Esse fosfogliceraldeído vai sair da cadeia do ciclo de Kelvin, essa cadeia vai continuar, vai ser regenerado o rubisco depois de um novo choque de ATP. Esse rubisco vai ser reutilizado com mais 3 carbonos para dar uma outra volta nesse ciclo. A partir desse ciclo, eu vou ter 2 moléculas de PGA. Essas 2 moléculas de PGAL, elas vão dar origem depois à glicose. Falando assim, parece, né, complexo, mas é um processo simples. Lembrando que os processos metabólicos exigem um estudo dedicado, né? A gente está vendo a produção, a síntese de glicose, mas a respiração também são processos que exigem um pouco mais de dedicação nos estudos. Lembrando que o ciclo de Kelvin-Benson, ele faz uma analogia ao ciclo de Krebs, lá na respiração. Na respiração eu tenho o ciclo de Krebs, que quebra a glicose para gerar energia, e o ciclo de Kelvin-Benson, a gente vai ter, então, a formação da glicose, né, da origem à glicose, tá? Vamos a mais uma imagem. Nessa imagem eu quis deixar para você um mapa mental, que você pode tirar um print, copiar, desenhar, que vai te auxiliar, assim como outros mapas e outros conteúdos disponíveis na internet. É muito importante. Essa aula de fotossíntese, ela é muito interessante e cai muito no Enem. Então, você precisa se dedicar principalmente à fotossíntese e respiração. São processos do metabolismo celular imprescindíveis para você na sua carreira, na sua vida. Tudo bem? Agradeço a vocês a aula de hoje. Fiquem bem e vamos aos estudos. A aula vai estar na plataforma do EduqueAC. Você pode acessar junto com os conteúdos que vão auxiliar você no processo de estudo. Tudo bem? Um abraço.